Bom dia, telespectadores! Nós somos o jornal Café da Manhã com você e hoje a gente tem uma história muito importante para falar e super interessante. A gente vai falar hoje sobre o Reino de Portugal, que é marcado por diversas revoltas, manifestações. Teremos duas jornalistas que vão também nos ajudar a compreender mais a história desse reino tão importante para o Brasil. Agora ficamos com a nossa jornalista Tainá. Bom dia a todos que estão assistindo o nosso jornal. Eu vou explicar um pouco sobre como se dá a origem do país Portugal. Ela se dá a partir de um condado que chama Condado Portugalense. Surgiu em 868 e foi um condado estabelecido por um militar chamado Vivara Pérez, como uma entidade política de um reino independente chamado Reino de Leão. Se localizava ao norte do país Portugal e foi um condado que desempenhou um papel importante na luta contra os muçulmanos durante a Guerra da Reconquista. Mas o que seria a Guerra da Reconquista? A Guerra da Reconquista foi um longo conflito que ocorreu na Península Ibérica durante os séculos 8 e 15, onde os reinos cristãos do norte, lutaram para retomar os territórios que foram ocupados pelos muçulmanos, e assim eles queriam declarar em cima dos muçulmanos um domínio cristão. E daí, durante essa guerra, houve batalhas e conquistas ao longo dos séculos que foram marcadas por grandes momentos de avanço e retrocesso. E além da participação do condado na Guerra da Reconquista, ele também foi marcado pelas suas próprias conquistas e suas próprias alianças que ele fez em cima de outros povos, fazendo assim com que esse território fosse gradualmente se expandindo. A independência do condado portugalense aconteceu no final do século XI e foi liderado por um rapaz chamado Afonso Henrique, que após a morte de seu pai, Henrique de Borgonha, sua mãe, Teresa de Leão, ela assume o controle do governo. E daí Afonso Henrique vai lá, desafia sua mãe e trava uma batalha chamada Batalha São Mamede. E daí Afonso Henrique sai vitorioso em cima de sua mãe e consolidaliza seu controle sobre o estado, sobre o condado. E em 1139, daí Afonso se proclama rei de Portugal e rompe oficialmente todos os laços que o condado tinha até então com seu antigo reino pertencente, que era o Reino de Leão. Assim, com essa independência marca o início do Reino de Portugal como nação. E a partir durante todos esses processos do início do Reino de Portugal também é marcado pela sua participação na Guerra da Reconquista que eu falei anteriormente, que só deu seu fim em 1492, quando os reinos cristãos conseguiram finalmente seu último redondo sobre os muçulmanos na península. É denominada em Portugal como Dinastia de Borgonha ou Dinastia de Afonsina as primeiras dinastias reais que o Reino de Portugal teve. Foram marcadas por governos que vão de 1139 a 1383 e foi fundada também por Afonso Henrique e teve vários monarcas. Dentre eles inclui Sancho I, Afonso II, Diniz I, Afonso III, Afonso IV, Pedro I e Fernando I. A dinastia de Borgonha ela desempenha um grande papel na fundação e na consolidação do Reino de Portugal e chega ao fim durante uma crise de sucessão, que ocorreu em 1383 a 1385. E é a partir de todo esse contexto que surge Portugal como nação, como o país que nós conhecemos hoje, Que se origina a partir de um condado, onde o condado teve sua independência e ao longo dos séculos vem se expandindo. E que nem é muito marcado na Era dos Descobrimentos como uma grande potência marítima. E é assim que surge o país de Portugal. Muito obrigada pela palavra, Jennifer, e eu volto com você. Obrigada, Tainá, por ter essa fala tão importante para nos ajudar a compreender mais sobre o Reino de Portugal. Agora vamos falar com a nossa jornalista Rebeca. Bom dia a todos! Vou falar agora sobre a Revolução de Aves que ocorreu em Portugal entre 1383 e 1385. Foi uma revolta contra o domínio castelhano e resultou na ascensão da dinastia de Aves ao trono. A crise se deu após a morte do rei Dom Fernando, sem herdeiros masculinos, e a tomada de controle do reino por sua esposa Leonor Teles.
Meio-irmão ilegítimo de Dom Fernando, Dom João, mestre de Aves, liderou uma revolta em defesa da independência portuguesa. Em 1384, Dom João tornou-se regente e liderou uma guerra contra Castela, culminando a vitória na Batalha de Aljubarrota, em 1385. A vitória garantiu a independência de Portugal e a coroação de Dom João como rei, iniciando a dinastia de Aves. Portanto, essa revolução fortaleceu a identidade nacional portuguesa e marcou o fim do domínio feudal, trazendo estabilidade e expansão para o país durante o reinado de Dom João I. Vamos falar agora sobre os reinados de Portugal. Inicia-se com o reinado de Dom Manuel I, conhecido também como Manuel o Afortunado. Reinou em Portugal de 1495 a 1521 e seu reinado foi marcado por explorações territoriais e grandes descobertas. Também promoveu a construção do Mosteiro dos Jerônimos e a Torre de Belém. Também houve uma forte opressão aos judeus e muçulmanos em seu reinado, porque ele o mesmo instituiu uma política de conversão forçada ao cristianismo a esses dois grupos, dando-lhes apenas duas opções: ou eles iam embora do território português, ou eles se convertiam ao cristianismo. Essa medida gerou muita revolta popular e religiosa. Temos também o governo de Dom João III, de 1521 a 1557. Foi basicamente uma continuação das medidas impostas anteriormente. Então, houve a continuação da exploração territorial, principalmente no Brasil, África e Ásia, a procura de matéria-prima e povos para colonizar, a continuação da medida de conversão ao cristianismo de uma maneira muito mais intensa. Então, Dom João criou a Inquisição, que foi um órgão público responsável por torturar, perseguir, matar, confiscar os bens e levar em julgamento sobre crime de heresia todos os não cristãos. Anteriormente eram apenas os judeus e os muçulmanos que eram perseguidos, e agora todos os não cristãos seriam perseguidos. Todos aqueles que tinham uma religião, praticavam uma religião diferente do cristianismo. Agora o reinado de Dom Sebastião, conhecido também como o Desejado, foi de 1557 a 1578. Foi o reinado mais curto, dada a sua morte aos 24 anos durante uma expedição militar ao Marrocos que o próprio liderou na tentativa de recuperar a cidade de Alcácer Quibir. Infelizmente, não deu certo, ele foi derrotado e dado como morto, desaparecido, porque não encontraram os vestígios do seu corpo. Ele era um rei muito querido, como o próprio apelido já diz. Ele amava o povo o amava, ele tinha essa proximidade com o povo português. E quando ele desapareceu, foi um choque à sociedade portuguesa e muitos custaram acreditar que aquilo era verdade. Então eles se prenderam a uma crença chamada de sebastianismo ou mito sebástico, onde eles colocavam as esperanças neles, nessa crença de que Sebastião voltaria para salvar o povo português do domínio espanhol, já que com a morte do Sebastião foi dada a luta, a crise da sucessão, que foi uma luta pelo trono, já que o Brasil não tinha herdeiros direto, e a formação da União Ibérica. E durante muito tempo, o mito sebástico foi duramente criticado por alguns porque eles alegavam que era um atraso, um retrocesso. Isso impedia da sociedade portuguesa de progredir e outros se amarravam a essa crença como uma forma de escapismo da realidade, já que eles estavam sobre o domínio espanhol e uma realidade. Agora voltamos com a nossa jornalista Rebeca. Vou falar um pouco sobre a União Ibérica, que foi um período histórico entre 1580 e 1640, em que Portugal e Espanha habitaram sob o domínio da mesma monarquia, a Casa de Habsburgo da Espanha. A união ocorreu após a morte do rei português Dom Sebastião e a ascensão do rei Felipe II da Espanha ao trono português. Durante esse período, Portugal perdeu sua independência política e sua autonomia econômica e comercial foi limitada. A união foi marcada pela centralização do poder, marginalização da nobreza e da burguesia e dificuldades sociais. A resistência à dominação espanhola levou à Revolução de 1º de dezembro de 1640, que restaurou a independência de Portugal e inaugurou a dinastia de Bragança. Portanto, podemos concluir que a União Ibérica
foi um impacto duradouro na história de Portugal, fortalecendo a consistência nacional e moldando as relações entre Portugal e Espanha. Por último, vou falar um pouco sobre a decadência de Portugal. Bom, Portugal passou por um período de decadência nos séculos 17 e 18, após seu auge durante os séculos 15 e 16. A perda do monopólio do comércio marítimo devido à criação de concorrentes europeus como Holanda, Inglaterra e França enfraqueceu a economia portuguesa. Guerras e conflitos internos também drenaram os recursos do país. A exploração das colônias perdidas devido à centralização do poder após a União Ibérica e a competição com outras potências, problemas internos como burocracia ineficiente, operação e falta de investimentos em infraestrutura, também funcionaram para a decadência. A falta de industrialização e a dependência da agricultura dificultaram a competitividade de Portugal. Apesar desses diversos fatores, Portugal teve uma reversão da decadência que ocorreu no século XIX com a modernização do país e a busca por novas fontes de riquezas. Depois de termos tantas falas e aprendizados sobre Portugal, podemos concluir que atualmente ele é uma república democrática, membro da União Europeia, com uma rica herança histórica e cultural. Eu quero agradecer a todos pela atenção e tenham um bom dia.